Você também comentou que está envolvido em vários grupos, é um Sherlock Holmes aí dos carros antigos. Teve uma descoberta que a gente falou muito quando aconteceu isso, que eu achei sensacional, que foi o achado do Fusca mais antigo do Brasil, né, cara? Que ano que era esse Fusca e quais eram as condições que ele se encontrava no momento? Esse carro, ele é um Fusca 1946, de um bom amigo meu de Sorocaba. Esse carro... na verdade, assim, a história dele com esse carro começou antes de eu conhecer ele. Eu me tornei muito amigo dele. Pelo carro? Também pelo carro, mas por conta de um grupinho pequeno que a gente tem de vários amigos aí, de vários pedaços do Brasil, e ele tá no bolo e, cara, a gente virou super parceiro. Que demais, cara. Mas eu soube desse carro através do Guedes, da Volkswagen Classic. Ele falou, cara, acharam lá um Fusca 1946, não sei o que, me mostrou, ia sair na primeira edição da Classic. Uhum. E aí, pô, legal, não sei o que. Daí acabei, por coincidência, conhecendo esse amigo meu, o André, que é dono desse carro. E daí a primeira parte da história eu não estava envolvida, né? Que esse carro rodou uns grupos de WhatsApp, ele estava anunciado como um Fusca 1939 e o Fusca ele foi recortado, ele foi modificado a carroceria. Então os caras falaram, cara, isso é um bug, é um Fuque. Ninguém dava o valor ideal para ele. Ninguém dava nada para ele. Mas por que tinha essa confusão? Porque interpretaram o número da carroceria como sendo um número de chassi. E os números não são equivalentes e tal, na hora de olhar tabelas e literatura, falaram, cara, isso aqui é um carro 39, o cara que era dono do carro. E esse senhorzinho que era dono do carro achou esse carro num terreno em Taubaté, largado. Literalmente no mato, com um pedaço de eternite em cima. Qualquer um que chegasse lá com 200, ele vendia. O primeiro que estava largado, não sei. Essa parte da história eu não sei. 50 leva, não sabia o valor histórico daquilo. Ele, anunciou e ninguém dava nada. E esse meu amigo, ele precisava de um motor 1100. Uhum. Que para restaurar um outro carro, um Tempo Matador, um militar, um veículo militar, legal, que usava mecânica Volks 1100. Daí ele falou com outro amigo meu, que é ali da região, e falou, cara, esse carro apareceu, não sei o que, disse que tem um motor 1100, você não quer dar uma olhada para mim? Ok, foi lá, deu uma olhada, e ele olhou que na ponta do facão, da suspensão que fica exposta ali, tinha o símbolo da Volkswagen engrenado, né? Com aquela engrenagemzinha em volta. Caralho, então era algo extremamente isso aí é antigo. Isso é antigo, isso aí é anos 40. Ok, ficou um alerta ali, negociaram o carro, ele comprou o carro, ainda sem pesquisar a fundo, sem saber o que era. Foram atrás, pediram o certificado da Alemanha, passaram a numeração, porque assim, surpreendentemente o carro ele foi encurtado um pouquinho, foi modificado, mas cara, ele foi modificado com a carroceria original, então a baia ali do step, onde tem a numeração original, toda a numeração do chassi, o motor, imagina o carro de 1946 com o bloco original. Caraca. Né? Nem o motor foi trocado, foi modificado. Puta descoberta ali. Então, foi um puta achado. Mas ainda assim, não se sabia nada da história. O bate-papo, não, era um carro de um circo. Veio com um circo alemão e ficou. Cara, eu achava isso muito esquisito, cara. É uma história muito esquisita. Beleza. E foi. E daí veio aquele negócio daquele primeiro indício que você olha de canto de olho, como eu falei agora há pouco, que o Guedes me mandou uma mensagem, ele falou, cara, um leitor viu o carro na revista e me mandou essa foto. Tipo um cartão postal dos anos 60, 70, com uma atração de parque de diversões da época, que eram parques itinerantes, e dá pra ver a frente do Fusquinha. Nossa, aí começou a aí pulguinha. Começou. Essa foi a pulguinha que vocês precisavam. Vamos ver o que é isso aí. E daí tinha, na foto aparecia tipo um banner, assim, como se fosse o banner da atração, mas estava cortado. Tinha meia palavra e meia palavra. Que seria o nome do circo. Ou da atração. Mais ou menos, Tinha um Wand, W-A-N-D e sei lá mais o que, nem lembro o que era. Eu acho que Girens, G-E-E, alguma coisa assim. Cara, que louco isso, né? Mas que remetia a algo alemão. Então aquela primeira história talvez faria sentido. Aí eu olhei aquele Wand. Eu olhei a atração que tinha atrás, é o que aqui no Brasil a gente chamava de Muro da Morte. Que é basicamente um tonel de madeira, onde as motos andam na lateral. É um pai do Globo da Morte. Só que a diferença é que os espectadores não estão longe assistindo, eles estão em cima na boca do tonel. Ali. E você tá vendo a moto passar. Extremamente seguro, só que não. Super. Mas, não, é seguro até. Porque aquilo, na verdade, é uma atração que impressiona. Ela impressiona mais do que ela é complexa. Entendi. Aí tem o segredo de toda a atração. O segredo do mágico ali. E eu olhei aquilo e falei, cara, beleza. E daí eu comecei a tentar pesquisar com em tradutor alemão, não sei o quê, como que era o nome dessa atração na Alemanha, blá, 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 blá. Achei. Um dos nomes em que se dava para isso era Steilwand. Se escreve Steilwand. Falei, cara,
aquilo ali é van. Certeza. E daí, cara, em resumo, vou tentar resumir porque eu sou muito enrolado. Eu achei a foto primeiro, procurando esse nome, eu achei a foto do Fusca, desse mesmo Fusca, na Alemanha, andando na parede. Cara, quando você chegou com essa foto pro dono, o cara pirou assim, velho? Cara, foi engraçado porque foi uma noite de insônia. Eu não tava nem no computador. Esse primeiro pedaço eu fiz no tabletzinho ali, pesquisando. Eu era umas 4:30 da manhã, eu deitado na cama, aceso, porque eu comecei a achar uma coisa, comecei a achar outra. Eu achei a foto, eu mandei no nosso grupinho lá, eu falei, André... Você ligou pra galera às 5 da manhã, não, galera eu acorda. mandei, eu não fui acordar, eu falei, André... Prepare-se, você vai cair da cadeira. Mandei a foto do Fusca andando na parede em 1952, 51, 52, na Alemanha. Meu Deus, falei, cara. Cara do céu, eu quase congelei, né? E daí eu fui caçando a história do Fusca na Alemanha, porque no Brasil não achava nada. Nada, imagina. De repente achei um nome, blá blá blá, achei alguns testemunhos de um pessoal daqui de Curitiba, que viram esse carro. Meu pai, na verdade, ele lembra que em 1968, ele tinha 10 anos de idade, ele estava numa feira no Parque Castelo Branco. Teve essa apresentação. E tinha esse negócio, ele viu esse carro, ele lembrava disso. Eu falei, cara, tem que começar a juntar, né? Vai atrás de informação. Aí eu comecei a achar algumas coisas dele no Brasil, na hemeroteca digital que tem, que é o acervo de jornais antigos da Biblioteca Nacional, que você tem acesso a isso digitalmente, né? Todo mundo pode acessar. Que legal. E, cara, comecei a achar informações desse carro do Capitão Tony, Anton Girens, que era o nome do alemão, que era dono desse carro no Brasil. Do doido que dirigia, que dirigia as motos e o carro. E, cara, achei algumas imagens antigas dele no Brasil, imagens de jornal. Ainda tenho menos coisa dele no Brasil do que na Alemanha, por incrível que pareça. Mas foi se desvendando. Então, hoje eu tenho a história do carro. O carro é 46. Ele foi vendido originalmente para o exército inglês, para as forças de ocupação inglesas que estavam operando na Alemanha no pós-guerra. Então esse carro saiu da fábrica como um veículo, apesar dele ser pós-guerra, ele ainda tinha a pintura do exército inglês. E o que aconteceu? Ali de 48 para 49, agora não lembro a data exata, o exército inglês deixou a Alemanha, liberaram a Alemanha para o povo alemão e para o país, né? E, cara, os oficiais que tinham acesso a esses carros, eles não podiam levar esse carro embora. Assim, não era uma coisa simples. Você, vou levar esse treco para casa. E para eles era só um meio de locomoção. Não tinha muito afeto. Esse valor e nada, né? E muitos carros foram abandonados na rua. Caraca. Eram largados. E ferro velho mesmo, né? E, cara, na verdade, assim, era um ferro velho que valia ouro. Porque em 1949, numa Alemanha pós-guerra que estava sendo reconstruída, um carro com 3 anos de uso, bicho, era uma fortuna. O povo alemão, de modo geral, não tinha nem dinheiro para isso. E mesmo se tivesse dinheiro, o acesso era limitado, era muito exclusivo para você comprar um carro desse. E ele foi abandonado na rua. E um casal de alemães que tinha essa atração do Muro da Morte antes da guerra. Depois da guerra, eles recuperaram parte da atração. E ele queria refazer o carro, porque ele tinha um outro carrinho, um Dixie, que é um irmão meio pai das primeiras BMWzinhas pequenas. E é o carro que ele usava nessas apresentações, junto com as motos. Esse carro se perdeu na guerra, ele queria construir um outro negócio. Ele achou esse Fusca na rua, tomou posse desse Fusca na rua, que estava abandonado, né? Só pegou? Tomou posse e, cara, em pouquíssimo tempo ele foi lá, falou com não sei quem, recortou o carro, preparou o carro e transformou para se apresentar na parede, né? Encurtou, cortou o teto e tal. Então, pro pessoal que tá vendo, que tá ouvindo aqui, ele era um bug, mais ou menos. É quase como se fosse um bug. Fatiar o teto. Ele foi encurtado, né? Tiro mais ou menos um palmo do chassi ali antes da suspensão traseira foi encurtado, estreitado um pouquinho ali e tal. Ele foi deixado mais leve e mais curto para conseguir fazer esse percurso nesse tonel de madeira, né? E daí eu tive a felicidade de encontrar na Alemanha o filho do recriador do carro. Senhora, cara. O Heinz, né? Ele tem o mesmo nome do pai, Heinz Frickenschmidt. Eu encontrei com ele, com o neto dele, comecei a conversar com eles. Cara, ele me relatou muitas histórias legais do carro. Contou muito sobre essa parte de como o carro foi encontrado, ele que me relatou. Eu tenho foto dele pequeno junto com a atração. Nossa. E o mais legal, começo desse ano, ali quando estava prestes a explodir a pandemia, ele veio para o Brasil. Ele veio pro Brasil para visitar o carro na coleção do André. A gente fez fotos, fez uma gravação legal. O André fez uma gravação legal, ele tem uma produtora, ele fez uma gravação super legal lá. Saiu da Alemanha para ver esse carro do pai que tava aqui. Ele foi fazer uma viagem com a filha e com o genro pela América Latina e fez uma parada em São Paulo, mas assim, chegou num dia, foi embora no outro, só para ir visitar o carro. Cara, foi um negócio demais, assim de arrepiar a espinha, porque imagino. Eu adoro pesquisar, adoro fazer essas coisas, mas foi a primeira vez que uma
uma pesquisa, uma coisa dessas legais que eu gosto de fazer, de documentar e tal, foi do ponto A, do zero ao ponto atual. Assim, a história, né? se completou. Ela se fechou. Claro, a gente ainda tem algumas nuvens que ali legal. do momento que o carro foi abandonado aqui no Brasil. Eu tenho muito da história do Anton Dierens, que era esse alemão que trouxe o carro para o Brasil, o carro e a atração toda. Tem algumas nuvens, mas assim, porra, chegar no filho do cara que construiu o carro, né? Que hoje é um senhor bem velho. E ele viu isso, vivenciou, andou no carro. Ele não andava com o carro desde 1952, que foi quando o pai dele vendeu. Então, de 52 até 2020. Ele se emocionou, assim? Como é que foi essa? Claro, ele não fazia ideia que o carro existia. Quando eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: olha, seguinte, esse carro foi do seu pai, eu tô com ele, achei ele aqui no Brasil, a gente achou ele aqui no Brasil. Queria procurar isso. Ele falou: cara, eu não fazia ideia que isso existia. Para mim, no momento que ele foi pro Brasil. Virou pó. Nossa. Em 1950, de 52 até 2019, quando eu encontrei ele. Ele não fazia ideia de que alguma coisa existia, né? Sim. Ele era um colecionador ou não? Não, ele acha legal, é um entusiasta, mas ele é um cidadão comum de Osnabrück, na Alemanha, né? Que viveu a vida dele inteira relacionado a parques de diversão, né? Ele continuou o negócio da família, é uma cidade pequena, então ele é das gerações antigas da cidade, envolvido com a cidade, mas nunca teve. O interesse dele por carro é como o interesse de qualquer cara que acha carro legal, assim. Hoje lá ele não comprou nenhum Audi, fatiou e colocou no Globo da Morte não, né? Na verdade, assim, eles se desfizeram dessa atração em 1952 porque teve um acidente com uma das pessoas, e um acidente forte. Fatal. E, na verdade, quem participava pilotando as motos e o carro eram os dois pais dele, o pai e a mãe dele, né, a mulher mais corajosa da Alemanha, e mais alguns outros pilotos ali que participavam. E teve um acidente, ele se machucou, essa pessoa se machucou, não sei se... Eu não me lembro agora se foi um acidente fatal ou não. E daí eles se prometeram, o casal eles se prometeram, não vamos investir em outra coisa, né? Legal. Vamos vender essa e vamos investir em outra. E foi quando o carro foi vendido para o Brasil. A atração toda, o Muro da Morte, como a gente chamava aqui no Brasil, desmontado. As 3 motos Indian que usavam nessa apresentação e o carro vieram para o Brasil. Olha só. E aqui no Brasil elas rodaram dos anos 50 até os fim dos anos 70, mais ou menos. Cara, eu tenho de registro de jornal, assim, do carro do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Nossa. Esse carro e essa atração, esses caras, eles viajaram o Brasil inteiro, assim. Então, por isso muita gente conheceu. Eu tive muito testemunho de época das pessoas... Pelo menos com alguma memória afetiva que foram várias pistas, né? E um agradecimento que eu tenho que fazer a um cara que, infelizmente, nos deixou com a pandemia, o Jacó. Você deve ter conhecido o Jacobson. Sim. Ele foi a primeira pista importante, que ele falou: cara, quem usava esse carro era o Capitão Tony. Puta, eu lembro dele, eu lembro disso, o carro era assim, assim, assado, ele fazia tal manobra. Ele me deu um relato que eu consegui ver o negócio acontecendo. Foi a faísca que você precisava. E depois ele ainda me apresentou mais um amigo dele, que conheceu o Capitão Tony e andou de bicicleta e moto dentro do paredão do Capitão Tony. Então, cara, esses relatos, quando a gente garimpa, isso tudo vai se somando, e esse relato do Jacó foi o primeiro testemunho, assim, rico em detalhes, que do testemunho dele eu consegui pesquisar muita coisa. Cara, eu tô sem ar aqui com essa história, velho. E eu sou tagarela, eu vou longe. Não, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui ficou impressionado com tantos relatos, com tanta riqueza. É uma coisa que, assim, pensa, era um carro que tava jogado, largado no meio do mato, e isso tava, assim, aqui de se apagar. Que absurdo, né? E depois, e o André era um cara que, assim, ele queria restaurar o carro e transformar ele num carro de rua de novo, refazer a carroceria, reconstruir. Ele falou: cara, é um carro 1946, tem uma puta relevância. Eu falei: cara, espera. Tem mais valor assim. Vamos pesquisar, vamos achar. Isso aí é rico. Tem coisa aí. Não faça nada ainda. Ele segurou até que ele se convenceu. Não. Que legal. Tem muito mais história como ele está hoje do que reconstruir um carro do zero que vai apagar tudo isso, né?